Vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 5 de abril de 2026, domingo, solenidade da Páscoa do Senhor, no ano litúrgico A. A cor litúrgica é branca. No rito temos a missa própria com glória, sequência, eu creio, prefácio da Páscoa. Primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10º, versículo 34a e versículos de 37 a 43. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, o Salmo 117, na Bíblia Vulgata, o 118, na de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 16b ao 17, 22 a 23, refrão 24. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repetamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repetamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Agora a segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3º, versículos do 1º ao 4º. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Neste dia tem a sequência, mas eu não vou passar a sequência para vocês, porque as pessoas devem ir à igreja, né? Na igreja terão esse cântico bonito da sequência. Vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo. É o Evangelho escrito por São João, capítulo 20, versículos do 1º ao 9º. E tem a opção hoje de ser também Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Eu vou transmitir o Evangelho de São João. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram a pedra do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para todos vocês. Olha a existência que se fez, dom e serviço a favor da humanidade, se tornou vida em plenitude e venceu a morte para sempre. Aquele que passou pelo mundo fazendo o bem e por amor entregou-se à morte de cruz. O Pai o ressuscitou. Quem aceita a vida nova, o projeto novo de viver que Jesus nos trouxe, torna-se verdadeiramente seu discípulo. Vamos às explicações sobre as leituras. Vamos ver aqui na folhinha sagrada do Coração de Jesus, tem um texto do Frei José Raimundo de Souza. Vejamos o que ele diz. Há poucos dias, fizemos a memória da violência imposta a Jesus. Hoje recordamos que os discípulos foram ao lugar símbolo da morte e encontraram os indícios de outra realidade. A vida venceu a morte. O discípulo não segue um Jesus morto, aprisionado no sepulcro, e ao dar-se conta dessa realidade, pois viu e creu, parte incontido para outra direção, a fim de encher de esperança o mundo ameaçado pelas forças da morte, testemunhando que a vida há de se impor. Como peregrinos da esperança, dirigimos-nos às pessoas injustiçadas, violentadas, rejeitadas, desprezadas, vítimas da indiferença, para dar-lhes alento. Bem, vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Maria Madalena esteve ao pé do crucificado e assistiu à sua morte, ainda envolvida em pensamentos de morte e sepultura, estava escuro, vai visitar o túmulo de Jesus, não vê o cadáver, constata apenas que a pedra foi removida. Corre para avisar Pedro, o chefe da comunidade, e o discípulo amado, que é João, o apóstolo mais novo. Estes correm em direção ao túmulo. Pedro entra, vê os lençóis no chão e o sudário dobrado à parte. Está confuso, não crê porque não ama. O discípulo amado, que também ama Jesus, entra, vê os lençóis deixados no chão e crê. Crê porque ama. O amor gera fé. A fé em Cristo ressuscitado é um processo lento, segundo o livro Dia a Dia com o Evangelho. A visão do sepulcro vazio, das várias ataduras, mostra que Jesus libertou-se das amarras da morte, ressuscitou e doravante será nessa nova condição que irá aparecer aos seus discípulos.
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação sobre este dia. Tenho aqui uma leitura orante. Eu não sei se muita gente não compreende bem a leitura orante, mas vamos tentar passá-la para vocês. Está aqui no livro Palavra e Vida. Vamos ver o que diz. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. A meditação é essa: quando tudo parecia perdido e ter sido uma grande decepção, eis Deus ressuscitando seu Filho Jesus. Nosso Deus é Senhor da vida. Não são compatíveis com a fé na ressurreição de Jesus o desânimo e a resignação diante dos sinais de morte. Vivenciemos sempre a esperança em nós e a suscitemos nos outros. Oração. Meu Jesus ressuscitado, favorecei-me com vossa graça, para que possa ser vosso instrumento de ressurreição e de vida em todas as ocasiões. Ação. Com minhas palavras e ações quero também ressuscitar meus irmãos desanimados e deprimidos com sinais de morte. Vamos agora aos santos do dia. Aqueles que eu puder transmitir a vocês, eu vou passar. Vejamos então os santos deste dia 5 de abril de 2026. São Vicente Ferrer foi um sacerdote e é santo do dia 5 de abril. Morreu em 1419. Destacou-se como grande pregador da penitência numa época em que a cristandade se via dilacerada pelo cisma do Ocidente. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Vicente nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Seu pai era um tabelião que se chamava Guilherme Ferrer e sua mãe se chamava Constância Miguel. Veio de um berço nobre na sua época, porém passou a infância e juventude muito próximos aos padres dominicanos, que tinham um convento perto de sua casa. Ainda antes de nascer, sua mãe teve um sonho onde ela via a grandeza do futuro de seu filho. Por ter muita proximidade com os padres dominicanos, logo percebeu sua vocação. Aos 17 anos, pediu ingresso na Ordem dos Pregadores Dominicanos. Assim, ingressou na vida religiosa bem jovem, professou os votos aos 18 anos. Após sua ordenação, por ser um pregador com um dom muito especial, começou a peregrinar por toda a Europa. Viveu num período difícil da história da Igreja por ocasião da Guerra dos 100 Anos, quando forças políticas intervieram fortemente nas eleições papais, chegando até o grande cisma da Igreja do Ocidente, que durou quase 40 anos. Recebeu do Senhor, em sonho, o chamado para pregar durante 20 anos por boa parte da Europa. Andou pela Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica, Inglaterra e Irlanda e muitas outras regiões. Fazia tudo isso de modo muito simples, andando por todas essas cidades, montado num burro. Tinha com ele sempre homens, mulheres e crianças, clérigos e teólogos, que o acompanhavam pelo caminho. Pregava com muita paixão e fervor. Isso é importante para a conversão das outras pessoas. Além disso, mortificava-se e buscava penitência para ter mais tempo para a oração. Queria, com suas pregações, defender sempre a unidade da Igreja, o fim das guerras, o arrependimento e a penitência, como forma de esperar a iminente volta de Cristo Jesus. Era apelidado de Anjo do Apocalipse, pois pregava sobre o iminente fim dos tempos e dos eventos que o precederiam, chamando todos à conversão para a salvação de suas almas. Contemporâneos de São Vicente Ferrer relatam que milhares de pessoas se reuniam para ouvi-lo, e o fato mais impressionante é que até mesmo pessoas que não falavam a sua língua o entendiam. São Vicente Ferrer morreu em viagem, mas já era venerado como santo pelo povo da época. Foi canonizado pelo Papa Calixto III em 3 de junho de 1455 na Igreja Dominicana Santa Maria Sopra Minerva, Roma. E aqui temos uma observação que a Ordem Dominicana
o recorda em outra data, 5 de maio. E nós estamos em 5 de abril aqui, né? Onde o seu nome também é lembrado. Santa Irene é santo do dia 5 de abril, foi virgem e mártir, morreu em 304. Nascida na Tessalônica, converteu-se ao cristianismo juntamente com suas irmãs Ágape e Quíonia. Foi queimada viva durante a perseguição de Diocleciano. Santa Irene, rogai por mim, rogai por nós, junto a Jesus Cristo. São Geraldo Abade é santo do dia 5 de abril, morreu em 1095. Iniciado na vida monástica em Corbie, sua cidade natal, tornou-se abade de São Vicente de Laon. A influência de vocações levou-o a fundar vários mosteiros, entre os quais o de Sauve-Méger, na Aquitânia. Santa Juliana, santa do dia 5 de abril, foi virgem e morreu em 1258. Foi prioresa do mosteiro agostiniano de Montcornillon, em Liège, na Bélgica. Promoveu a introdução da festa de Corpus Christi. Santa Catarina Tomás é santa de 5 de abril, foi virgem e morreu em 1574, tendo ingressado na Ordem das Cônegas Regulares de Santo Agostinho, em Palma de Maiorca, na Espanha. Destacou-se por sua abnegação e indiferença em relação a si mesma. Santa do dia 5 de abril é Santa Maria Crescência Ross, virgem, morreu em 1744, foi uma religiosa franciscana. Foi mestra de noviças e superiora em Kaufbeuren, na Alemanha. Bem-aventurado do dia 5 de abril é o Beato Mariano da Mata Aparício, foi um presbítero, morreu em 1983. Sacerdote agostiniano, de origem espanhola, ele foi, por mais de 20 anos, professor, diretor espiritual e vigário paroquial do Colégio Santo Agostinho, em São Paulo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, ele sabe tudo, é onipresente, é onipotente. Foi ele que criou todo o universo, todo o mundo, tudo o que nós vemos e o que não vemos. Então temos que acatar. Eu recebi muitos nãos de Deus e confesso que na hora não gostei. Fiquei zangado. A gente é assim. A gente murmura por qualquer coisa. Qualquer problema que existe na nossa vida, nós murmuramos. Mesmo que tenhamos outros benefícios anteriores, quando chega o problema, nós murmuramos. Eu murmurei muitas vezes quando recebi nãos de Deus. E foram vários nãos, alguns até recentes. Mas depois, com o passar do tempo, eu vi que os nãos que eu recebi de Deus foram a melhor coisa para mim. Aí, eu me resignei, eu me arrependi e peço perdão aqui publicamente a Deus por não gostar de ter recebido os seus nãos lá no passado, quando eu supliquei muito. Shalom Adonai, a paz de Deus. E agora Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final e ele aparecerá na sua glória. Nós teremos corpos glorificados semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Quando ele atravessou paredes, mudou a aparência, sumiu da presença dos discípulos de Emaús num instante só, sumiu. Nós teremos um corpo assim. Podia comer ou não comer, beber ou não beber, tanto faz. É um corpo que não está sujeito a esse tempo e espaço, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na parousia, na volta de Jesus. Para isso, crê em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. O arrependimento é na terra.